Maravilha. Gabriel Alexandre, eu que agradeço, viu, o convite, fico muito feliz aí pela oportunidade, fico muito feliz pelo contato dos irmãos, como eu disse ali na hora do teste de som, a Igreja Presbiteriana Tapecerica da Serra tem sido sempre muito presente na nossa vida, na minha vida em especial, da minha família, sempre mandando mensagens e sempre entrando em contato, financeiramente tem nos apoiado também. Então, sou muito grato pela vida do Reverendo Alexandre, o conselho da igreja também, que certamente tem feito parte de todo esse esforço missionário. Então, é com muita gratidão que eu participo aqui. E, se Deus quiser, né, em 2024, nós temos planejado uma viagem de volta para o Brasil. A cada 3 anos, né, a gente tem nos nossos planos aí viajar para o Brasil de volta para revisitar as igrejas, entrar em contato novamente com os irmãos. E é por isso que, se der tudo certo, em 2024, nós estaremos aí, então, de volta, com muita alegria, em visitar novamente a igreja em Itapecerica da Serra. Bom, eu também não quero me estender muito aqui nas apresentações, na introdução. Eu queria já passar para a parte, digamos assim, mais importante, né? Que é onde a gente pode ouvir a palavra do Senhor, se debruçar e aprender com o que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Eu só queria saber se vocês conseguem me ouvir bem ou se tem algum problema aí no áudio. Não. Será que alguém pode aparecer só na câmera, fazer um legal aí, ver se estão me ouvindo bem, se está tudo certo? Eu posso continuar, porque se me deixar eu vou falando aqui, viu? Consegue me ouvir bem? Tá joia, maravilha. Então, se em algum momento falhar aí o áudio ou a imagem, vocês me dão um toque. Maravilha, vamos lá. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Tem um texto que sempre fala ao meu coração, eu queria compartilhar esse texto com vocês hoje. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia aí, peço que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Eu vou ler para vocês os versículos de 13 até o versículo 19. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, os versículos de 13 a 19. Aquele que você encontrou aí, eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe na sua Bíblia, hein? Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Muito bem, meus irmãos. Esse texto, como eu disse para vocês, ele tem falado muito ao meu coração já desde muito tempo, e é com frequência que eu volto a ele, porque não são poucas vezes em que na vida ministerial nós desanimamos, né? Eu creio que o reverendo Alexandre pode confirmar o que eu digo, os presbíteros da igreja podem confirmar o que eu digo, mas você também, talvez você que é professor de escola dominical, você que é líder de sociedade interna, você que ocupa qualquer cargo de liderança na igreja, você certamente, em algum momento da sua vida, do seu trabalho, né, dentro da igreja, você certamente em algum momento já se desanimou do trabalho. As frustrações são muitas, as críticas são muitas,
E é por isso que, não poucas vezes, a gente se pergunta, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou dedicando meu tempo? Por que estou dedicando, né, o meu esforço? Acordo cedo, vou dormir tarde, né? Trabalho durante a semana toda e quando é no final de semana ainda tem que, né, preparar as coisas para a igreja e tudo mais. Então, assim, eu acho que você certamente já se fez essa pergunta, né? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que uma vez em especial, eu estava numa comunidade ribeirinha, como vocês, a maioria de vocês sabe, né? Eu sou natural de Belém, no estado do Pará, terra boa que emana leite e açaí, e lá no norte é uma região muito quente do Brasil, né? Muito quente. E eu trabalhava numa comunidade ribeirinha. Eu trabalhava com uma organização evangélica chamada Palavra da Vida. E com essa organização, nós visitávamos comunidade ribeirinha aos finais de semana. E eu tinha um ministério com uma comunidade chamada São Luís. Não é a capital do estado do Maranhão, mas é uma comunidade ribeirinha, no meio de uma mata lá na Amazônia. Enfim, perto ali da região norte do Brasil, na pequena região norte do Brasil, né? E um domingo, né, nós estávamos fazendo trabalho com a igreja e tudo mais, e eu lembro que era uma igrejinha bem pequena. O telhado da igreja era um telhado daquela telha chamada Brasilite, não sei quantos de vocês lembram dessa marca, né? E era um domingo muito quente, muito abafado, e eu lembro que eu estava sentado, cercado de crianças, né? Porque nessas igrejas, as crianças, nas comunidades ribeirinhas, né? As crianças são muitas, né? Então eu estava cercado de crianças, um calor insuportável, e a gente estava encerrando já o culto, e aí tinha um rapazinho cantando na frente. Eu lembro que tinha uma caixa de som, era só uma caixa grande que tinha na frente, e espetado nessa caixa de som tinha um microfone, e o rapaz cantava tão desafinado, gente, mas assim, era assim o auge do desafino, sabe? Acho que eu até assoviando não desafinava mais que aquele rapaz. E aí juntou tudo aquilo, né? O calor, as crianças, né, que não paravam quietas ao meu redor, a, a, a distância da família, e o rapazinho desafinado cantando na frente, né? E foi naquele momento que eu me perguntei, né? Eu tinha acabado de largar a minha faculdade, né? Estava no início ali do meu trabalho, e foi nesse momento que eu também me fiz essa pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Bom, é, vocês podem perceber que esse trecho que nós acabamos de ler aqui, da Bíblia, é o início do ministério de Jesus, né? São os primeiros capítulos aí no Evangelho de Marcos. Mas esse é um detalhe importante, é que esses primeiros capítulos é aquilo que nós chamamos de o período de popularidade, o ano de popularidade de Jesus. Porque as pessoas estavam vendo o que Jesus estava fazendo, né? Ele curava cegos, aleijados, leprosos, né? Um sem número de pessoas vinha até Jesus, e muitas delas, né, para ouvirem o que ele tinha para dizer, mas em especial as pessoas queriam vir até Jesus para serem curadas, né, para receberem algum tipo de benefício. Então, pessoas vindas de toda a Decápolis, né, as cidades da além do Jordão, pessoas vindo ali da Síria, pessoas vindo da Galiléia, da Judéia, enfim, de todas as regiões da Palestina, as pessoas vinham até Jesus. E então, nesse período em que ele reserva, né, ele já tinha mais ou menos ali no capítulo 3, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele já tinha mais ou menos um ano de convivência com os seus discípulos. Vocês podem ver isso em paralelo com o Evangelho de Lucas ou de Mateus, em que Jesus tem um primeiro contato, né, com alguns dos seus discípulos, mas é nesse momento aqui em que Jesus ele vai escolher 12 discípulos. Tá? Ele vai selecionar 12 pessoas para que ele tivesse um grupo especial de pessoas, né? Um grupo reduzido de pessoas. Certamente Jesus tinha uma influência muito maior,
tinha uma quantidade muito maior de pessoas e de discípulos que estavam com ele, mas ele então reservar 12 pessoas para estarem de modo, digamos assim, exclusivo com ele, certo? É por isso então, irmãos, que Jesus agora tem intenção de selecionar essas pessoas para que ele forme o caráter delas. Ele não simplesmente chama essas pessoas para realizar uma função, isso é muito importante, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas eu creio que mais importante é que Jesus ele tem a intenção de chamar os seus discípulos para formar os seus discípulos, né? Jesus aqui está iniciando o seu ministério terreno e agora ele tem um número de pessoas já e agora ele vai chamar essas 12 pessoas para poder formar o caráter delas, para que convivessem com ele, para que ouvissem ele, para que, né, andassem com ele diariamente. E o caráter, então, dessas 12 pessoas iria ser formado de acordo com as intenções que Jesus tinha. É por isso, então, meus irmãos, que eu creio que o propósito desse texto é que os discípulos, eles foram chamados, né? Ou seja, para que os discípulos foram chamados, certo? Isso é importante a gente entender, para que os seus discípulos foram chamados. Mas, em segundo lugar, a pergunta também que a gente tem que fazer é quem são esses discípulos, né? Qual é o caráter desses discípulos, né? Então, em primeiro lugar, para que os discípulos foram chamados? E, em segundo lugar, quem são esses chamados? Então, o texto inicia dizendo que Jesus chama aqueles a quem ele quis, né? Ou seja, essa informação não é desproposital, né? O autor poderia simplesmente ter dito que Jesus chamou os seus discípulos, mas não. Ele chama aqueles a quem ele quis. Vejam, Jesus é quem chama os seus discípulos. Não são eles que escolhem o seu mestre. Não são eles que tomam a iniciativa de seguir o mestre. Mas é ele quem os vocaciona. É Jesus quem seleciona as pessoas que ele deseja para estarem junto com ele, para servirem a ele. Então vejam que a, a, a essência do chamado ministerial das pessoas que servem a Jesus, sejam elas na igreja, sejam elas no campo missionário, em qualquer ocasião, em qualquer situação, a essência do chamado é o fato de que Jesus é quem seleciona a quem ele chama. Meus irmãos, isso a gente já pode tomar como uma lição importantíssima. Eu poderia aqui gastar os próximos minutos aqui falando só sobre isso, né? Lembrar que diante das adversidades, né, diante das dificuldades, nós precisamos ter em mente que o nosso chamado partiu de Jesus. Não foi do nosso coração, mas é o chamado dele. Ele fez esse chamado. Outro detalhe importante é que nós precisamos, né, chamar atenção aqui. Por que Jesus chamou 12, né? Por que Jesus não escolhe 10 discípulos, 5 discípulos, né? Ou 7 discípulos, né? 7 é considerado na Bíblia como o número da completude, né? O número da perfeição, né? Da harmonia. Então, por que Jesus chama 12 discípulos, né? Esse número é importante porque aqui a associação com a nação de Israel é inevitável, né? Ou seja, Jesus agora está formando um novo povo para si. É conectado com tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, né? Com a nação de Israel, com as 12 tribos, né? Que Deus havia selecionado dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, lá no Antigo Testamento. Mas agora Jesus está formando um novo povo. E não é um povo absolutamente novo. Não. É porque aquele povo no passado, ele serviu apenas como uma ilustração desse novo povo que ele está formando agora. Ou seja, esse novo povo, essa igreja, ela é nada mais do que o cumprimento das promessas que Deus havia feito no passado, de que Deus ia formar um povo para si. E agora é isso que ele está fazendo. Ele está formando um povo para si. E uma nação agora que não é mais formada por apenas uma etnia, ela não é mais formada por apenas uma língua, por um grupo exclusivo de pessoas. Não.
ela é formada agora por todas as línguas, por todas as raças, por todos os povos e nações. Todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor e crerem, essas pessoas agora vão fazer parte do povo de Deus. Não é mais uma nação étnica, agora é o povo de Deus em toda a história, em todo o tempo foi assim na realidade, né? Mas no Antigo Testamento a gente percebe que a igreja estava restrita, como diz a nossa confissão, né? Nossa confissão de fé fala que a igreja estava restrita à nação de Israel. Mas agora Jesus ele expande o seu ministério. Por quê? Porque ele quer que a sua glória alcance toda a terra. Ninguém mais pode estar inerte ao chamado de Jesus. No Antigo Testamento, nós vemos algumas mobilizações missionárias, mas elas eram muito poucas, muito restritas, né? O caso talvez mais emblemático seja o de Jonas, né, que vai até uma nação vizinha, até os assírios, né, anunciar quem é o verdadeiro rei do universo, né, quem é o verdadeiro Yahvé. Mas essas mobilizações missionárias, digamos assim, estavam restritas à nação de Israel. Mas agora essa restrição não existe mais. Não existe mais limites para a Igreja de Cristo. Ele expande agora o seu ministério para toda a terra, de maneira que, como eu disse, todas as línguas, todas as raças, todos os povos, todas as nações podem ouvir e podem crer no Evangelho de Cristo. Agora veja o que interessante. O início desse verso fala que Jesus ele chama aqueles que ele quis para estarem com ele. Então, olha que detalhe interessante, né? O primeiro que a gente precisa lembrar é para que nós fomos chamados? Esse é meu primeiro ponto. Se você está anotando aí, anote aí, né? Para que nós fomos chamados? Qual é o caráter essencial do nosso chamado como cristão, como servo de Deus, como missionário, como professor de escola dominical? Qual é a essência do nosso chamado? Vejam só. Jesus, primeiramente, chama os seus discípulos para estar com ele. Note que o primeiro aspecto do chamado de Jesus não é sequer uma função, não é uma tarefa. Jesus não chama primeiramente os seus discípulos para fazer alguma coisa. Ele não chama os seus discípulos para cumprir uma função, para ser parte de uma liderança, né? Para ocupar um cargo. Nada disso. Em primeiro lugar, Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele. Nós poderíamos traduzir de uma outra maneira esse versículo. Nós poderíamos traduzir de uma forma mais contínua, né? Nós podemos dizer que Jesus chamou os seus discípulos para que estivessem com ele, ou seja, constantemente estivessem com ele. Agora vejam, será que não havia nenhuma outra prioridade no ministério de Jesus, né? Esse é o seu ano de popularidade, né? Jesus ele poderia estar cercado de pessoas necessitadas, cegos, aleijados, né? Talvez poderia até mesmo se proclamar rei de Israel, não é isso? Mas Jesus estabelece como sua prioridade que os seus discípulos gastassem tempo com ele. Isso é fundamental, irmão. Jesus deseja que os seus discípulos gastem tempo com ele. Vejam só, Jesus não chama os seus discípulos para ocupar um cargo, para ocupar uma liderança numa instituição, tomar parte de uma instituição. Jesus ele chama os seus discípulos para si mesmo. Na verdade, os discípulos têm muito ainda que aprender sobre Jesus e sobre si mesmos. É por isso que Jesus, então, se torna o modelo do caráter dos seus discípulos. E o caráter, meus irmãos, ele é determinante na qualidade do serviço. É por isso que Jesus deseja, em primeiro lugar, antes que eles façam alguma coisa, que eles entendam. É fundamental que os seus discípulos estejam com ele, estejam com Jesus, gaste tempo com ele. Aí é que você me pergunta, né? Como é que nós podemos gastar tempo com Jesus, não é isso? Cadê Jesus, né? A gente pode, né, dar uma procurada aqui. Onde é que ele está, né? Eu lembro que eu me perguntava muito isso quando eu era um crente mais imaturo, né, mais jovem. Eu queria muito que Jesus estivesse presente fisicamente, né?
eu poder perguntar algumas coisas para ele, né? Tipo, perguntar assim, né? Por que Moisés bateu na pedra, né? Por que ele não só falou? Por que, né? Gideão, que história é aquela, Gideão? Uma hora lã molhada, outra hora lã seca, uma hora lã seca, outra hora terra molhada, né? Que história foi aquela? Então, eu tinha um monte de pergunta para fazer para Jesus, né? Mas vejam, irmãos, é fundamental que nós entendamos que a, a maneira como nós temos Jesus presente é por intermédio dos meios de graça, viu? Isso não tem como nós negarmos. Porque foi essa maneira pela qual Jesus deixou para os seus discípulos, não é isso? Jesus deixou um método para que eles conhecessem a Ele, para que soubessem quem Ele era, qual é o caráter de quem é Jesus, não é isso? Então, os meios de graça são fundamentais nesse processo. É por isso que, olha aqui, eu vou fazer uma rápida exortação aqui aos irmãos, né? Agora são 9h28, se não me engano, no Brasil, né? Acordar de manhã cedo para a igreja depois de toda uma semana de trabalho, não é isso? Mas veja, irmãos, você não vai encontrar os meios de graça na sua casa sozinho. Você não vai encontrar os meios de graça por intermédio de assistir um culto online. A única forma de você encontrar os meios de graça é por meio da íntima relação com a igreja local. Então, veja, a maneira como você encontra Jesus é dominicalmente, ouvindo a palavra dele, recebendo os sacramentos, em especial aqui a ceia do Senhor, não é isso? Orando com seus irmãos, tendo comunhão com seus irmãos. Você vê o caráter de Jesus espelhado em outros irmãos seus. Então, percebam, irmãos, que esses meios de graça, e aqui, claro, né, obviamente, que entra a oração e a leitura, né, e ouvir a palavra de Deus, né, todos esses elementos são fundamentais para que nós conheçamos a Jesus. Agora vejam, meus irmãos, o que eu falo de diferente daquilo que o reverendo Alexandre e os presbíteros da igreja e o seu professor da escola dominical já não têm falado para você continuamente? Será que a minha palavra, porque eu sou missionário no campo, vale mais do que a dele? Não. O ensino que o reverendo Alexandre e os presbíteros da igreja fazem nessa igreja é exatamente aquilo que eu estou falando aqui nesse momento. E é aquilo que você já sabe. Não é nenhuma novidade. Não existe, sabe, um grande evento. Porque eu vou num evento e tal, e lá Deus vai falar comigo, eu vou subir no monte, ou eu vou beber alguma coisa, ou eu vou tocar em alguém, vou fazer alguma coisa que, né, nossa, se eu fizer isso, vai ser algo fantástico. Veja, a maneira como você encontra a Jesus, como você aprende a respeito dele, é por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da pregação da palavra, por meio dos sacramentos. É dessa forma, por meio da comunhão com os irmãos dominicalmente, são essas as maneiras. Esse é o método que ele deixou para que os seus discípulos o conhecessem. Então, veja, meus irmãos, todas essas formas, né? Todos esses métodos, a gente entende que são fundamentais para que a gente conheça Jesus e se torne cada vez mais parecido com ele. E aí, então, é que nós percebemos, né, que Jesus, ele não somente chama os seus discípulos, né, para estar com ele, mas também para que cumprisse uma tarefa, né, tivesse uma atividade. Então, Jesus, primeiramente, chama os seus discípulos para que gaste tempo com ele, mas, em segundo lugar, ele tem uma tarefa a ser cumprida, não é isso? Então, vejam que o texto continua dizendo, né? Jesus chama os seus discípulos para que estivessem com ele e para os enviar a pregar. Então, vejam só. O tempo com Jesus é que vai habilitar os seus discípulos para essa tarefa. A partir do momento em que eles conhecem a Jesus, é que eles têm agora a possibilidade, né? O poder de falar
a respeito dele para outras pessoas. Então, ser enviado é ser enviado para pregar e ter autoridade de expelir demônios. Então, Jesus, primeiramente, mostra como seu discípulo deve ser, para depois lhe mostrar o que ele deve fazer. A tarefa, então, ela implica em pregar e expelir demônios. A pregação, meus irmãos, sempre foi o foco do ministério de Jesus. Eu queria que você voltasse algumas páginas aí da sua Bíblia para o capítulo 1. Nesse mesmo Evangelho de Marcos, só que agora lá no capítulo 1. E Jesus vai dizer algo que é importante aqui no capítulo 1, versículos 36 a 38. Eu vou abrir aqui também para poder ler para vocês. No capítulo 1, os versículos de 36 até o 38, diz assim, ó. Os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Simão e os que com ele estavam procuravam diligentemente Jesus. Tendo encontrado, disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu também pregue ali, pois é para isso que eu vim. Então, veja, irmãos, veja o que Jesus fala aqui, né? Eu falei para vocês no início, esse aqui é o momento mais popular da vida de Jesus. É o momento em que ele não enfrenta nenhuma resistência, praticamente nenhuma resistência dos líderes judaicos. Jesus está agora aqui, digamos, no ponto mais alto da sua popularidade. As pessoas vêm de todas as regiões querendo ouvir, querendo tocar, querendo se aproximar de Jesus, as casas lotadas, onde Jesus entra, as pessoas lotam a porta das casas. Há, inclusive, um episódio, né, de gente que queria falar tão desesperadamente com Jesus que quebra, né, o telhado da casa para poder descer um aleijado na frente de Jesus para que ele o curasse, né? Então, milhares de pessoas estão à procura de Jesus. E é interessante porque nesse momento, desse verso que eu acabei de ler para vocês aqui, os versos anteriores diziam, né? Jesus curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade. Jesus passou o dia curando pessoas. Era naquele momento que ele poderia dizer assim, pronto, agora eu já sou talvez a pessoa mais popular da Palestina. E aí Jesus fala o seguinte, os discípulos, Jesus sai, né, fica sozinho, e os seus discípulos vão atrás dele, né, procurar para tentar encontrar ele. E ele, quando Pedro, Simão, né, e os discípulos encontram ele, eles falam, né, olha, tá todo mundo te procurando, né? Olha, é agora, Jesus, né? Vamos lá. O senhor é de fato o rei de Israel, não é isso? Vamos lá então, Jesus. Vamos arrebentar, Jesus. E Jesus joga, digamos assim, né, um balde de água fria nos discípulos, né? Jesus, porém, lhes disse, né? Vamos a outros lugares. Vamos até as povoações vizinhas, a fim de que eu também pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Então, veja, irmãos, isso para mim me chama tanta atenção, né, nessas palavras de Jesus, né? Porque, como eu falei para vocês, puxa vida, agora é o momento. Jesus poderia ali proclamar o seu reino, anunciar os seus discípulos como os seus ministros, né? Talvez até anunciar um levante contra Roma, né? Talvez até tomar o poder dos líderes fariseus, né? Dos líderes judaicos. Mas Jesus fala assim, olha, vamos nas povoações vizinhas, vamos nas regiões, vamos na Samaria, vamos nas regiões dos gentios, porque eu preciso ir nesses lugares, eu preciso pregar o evangelho ali, eu preciso anunciar o reino de Deus ali. Sabe por quê? Porque foi para isso que eu vim. Então percebam que Jesus ele não tem interesse em popularidade. Jesus não é afetado pelas massas, pelo clamor das massas. Os discípulos são suscetíveis a isso, é verdade.
Os discípulos, inclusive, estão interessadíssimos para que Jesus se tornasse o rei de Israel. Anunciasse, né, o seu reinado físico, né? Como eu disse, talvez até um levante contra Roma. Mas Jesus fala, olha, eu tenho uma tarefa maior. Eu fui enviado da parte do Pai, não para me preocupar com essas coisas terrenas. Eu fui enviado da parte do Pai para pregar o Evangelho. Foi para isso que eu vim. Então, veja, irmãos, eu me pergunto, né? Se Jesus veio para isso, se Jesus veio cumprir essa tarefa de pregar o Evangelho, qual que é a nossa tarefa? É precisamente essa. É precisamente essa. E veja, irmãos, aqui eu quero conectar com um aspecto fundamental. É que o problema, o que Jesus vem fazer, ele vem resolver o problema fundamental do ser humano. Porque é pela pregação do Evangelho que o problema fundamental do ser humano é resolvido. Vejam, esse aqui é a essência do ministério de Jesus, pregar o Evangelho. Porque isso vai solucionar o problema fundamental do ser humano. Aí você me pergunta, qual é o problema fundamental do ser humano? Será que o problema fundamental do ser humano é educação? Puxa vida, se nós tivéssemos boas escolas, se nós tivéssemos grandes universidades, como na Alemanha, né, grandes universidades, se nós tivéssemos, talvez, cursos, né, em que as pessoas pudessem ter acesso, as pessoas carentes pudessem ter acesso, né, cursos, talvez se nós resolvêssemos o problema educacional do ser humano, nós resolveríamos o problema do ser humano. Mas veja que Jesus diz que não é isso. É bom que se resolva a educação, é bom que a nossa educação seja boa, a gente precisa lutar para isso, mas isso não é o foco do mistério de Jesus. Talvez o maior problema do ser humano seja um problema social, há muita pobreza, não é isso? Há muitas pessoas que são pobres, inclusive existem teologias, né? Perdão, existem teologias, né? Que afirmam que o problema fundamental do ser humano é um problema social, né? Há poucos ricos e muitos pobres, né? Muitos carentes. Então, a gente precisa se engajar nisso, né? Tomar isso como se fosse a essência da mensagem de Jesus, né? Resolver o problema social. Mas Jesus falou, olha, não é isso. Jesus veio, inclusive, para resolver o problema de carência do ser humano, né? De sofrimento físico do ser humano. Jesus veio para isso. Mas vejam que ele não toca nesse assunto aqui. Ele vem dizer qual é a essência do seu ministério. Ou talvez é um problema ambiental, né? Se Jesus viesse para salvar a Amazônia, Jesus veio ali para cuidar das baleias, para cuidar dos bichinhos, né? Talvez seja esse o problema do ser humano. Se nós resolvêssemos o problema ambiental, né? Ali a camada de ozônio, né? Que ninguém mais ouve falar desse negócio, né? Já tapou até o buraco da camada de ozônio. Mas se o aquecimento global, né? Ali as mudanças climáticas, né? Se a gente parar de andar com o nosso carro, né? Pela rua, enfim, talvez a gente resolva o problema ambiental. E aí nós resolvemos o problema do ser humano. Não é isso. A maneira como Jesus propõe, a tarefa fundamental que ele propõe aos seus discípulos é para que eles preguem o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E eu sei que muitas vezes você descrê nisso no seu coração. Você deixa de crer nisso. Você acha que o problema do seu casamento, você acha que o problema, né, das dificuldades com as quais você passa, são muitos outros, são inúmeros. O problema do ser humano, qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é o pecado. E é por isso, então, que Jesus vem justamente para resolver
esse problema. Jesus veio para trazer a sua mensagem, a mensagem da cruz. Essa mensagem de que o ser humano é pecador, mas de que, ao mesmo tempo, Deus nos deu, por a sua graça, a possibilidade de que, por meio de Jesus, chamando seus discípulos para si, para que eles o conhecessem e formassem uma família, formassem um povo. E esse povo, então, se encontra com frequência para ouvir, para ensinar, para pregar, para ouvir a sua palavra. E a palavra aplicada ao seu coração por meio do Espírito Santo, isso de verdade transforma a vida. Isso de verdade transforma o ser humano. Isso resolve o nosso maior problema. Todos os problemas, então, resultantes desse problema central seriam resolvidos. Ou pelo menos, né? Talvez não que nós vivêssemos num paraíso perfeito, né? Mas que resolveria muito mais os problemas do ser humano. O problema da pobreza seria resolvido com muito mais se não houvesse tanta ganância, né? A ganância não vai ser resolvida pelo Estado, não é o Estado que vai resolver o problema da ganância do ser humano, porque o problema da ganância é um problema interno. O último dos mandamentos nos lembra isso, né? Depois de toda uma sequência de mandamentos, né, que parece que são problemas externos, não é isso? O último dos mandamentos fala cobiça. Vejam como a cobiça é interna, é uma motivação interna. E que nada consegue resolver isso. Nada consegue alcançar o coração do ser humano a não ser a palavra de Deus. Nenhum método psicológico, nenhuma teoria da psicologia, nenhuma ideologia política consegue resolver o problema fundamental do ser humano, que é o pecado no seu coração. E é por isso, então, meus irmãos, que, né, a pregação da palavra de Deus é tão essencial. É por isso que você precisa vir à igreja, ouvir a palavra constantemente, ler a palavra em sua casa, orar. Por isso que é tão fundamental. Porque isso certamente vai fazer diferença na sua vida. Jesus aqui fala aos seus discípulos, né? Que eles devem pregar a palavra de Deus. Obviamente que esse pregar não significa somente, né? Pregar como o reverendo Alexandre faz aos domingos aí, né? Mas a palavra pregar também tem o significado de falar, né? Ou seja, aconselhar, exortar, evangelizar, falar de Cristo. Tudo isso implica em pregar a palavra de Deus. É óbvio que algumas pessoas foram chamadas especificamente para essa tarefa, não é isso? Foram ordenadas para isso. Mas isso não quer dizer que a pregação da palavra também esteja restrita somente aos ministros os ministros da palavra e do sacramento. Você também pode falar de Cristo, você também tem a mensagem do Evangelho para ser anunciada. E é óbvio que essa pregação ela estava ligada, sempre atrelada ao exorcismo, né? Ou seja, não como forma de chamar a atenção, mas a pregação da palavra necessariamente causaria um rebuliço no mundo espiritual, né? Por isso que Jesus então fala posteriormente, né? De que eles viriam para pregar e para expulsar demônios. Parece que isso fica meio estranho, né, dentro desse versículo, mas se você simplesmente entender o fato de que Jesus veio para pregar e que os seus discípulos deveriam anunciar, e que isso necessariamente, como consequência imediata, iria causar uma convulsão no mundo espiritual, porque foi precisamente isso que aconteceu, né? Quando Jesus veio, o Filho de Deus veio à Terra, né? O Filho prometido, onde todas aquelas promessas do Antigo Testamento agora estavam sendo cumpridas. Quando Jesus vem, houve uma rebelião no universo, né? Nas hostes infernais, não é isso? E agora,
É por isso que no momento que Jesus está no seu ministério terreno, existem tantas manifestações demoníacas, né? Mas Jesus fala aos seus discípulos: libertar as pessoas da escravidão é pregar a palavra. Então veja, irmão, resumindo o que eu quero falar aqui. Jesus, então, nos direciona. Jesus, então, mostra qual a direção que nosso ministério deve tomar. Percebam que nada é mais importante do que estar com Jesus. Nada é mais importante do que isso. Porque isso vai moldar o nosso caráter. Mas, em segundo lugar, pregar a palavra. Anunciar o evangelho desse Senhor que nós conhecemos porque nós estamos com Ele. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós entendemos qual que é a nossa tarefa, né? Como eu disse no começo, né? Para que nós fomos chamados, nós entendemos então que nós fomos chamados para estar com Ele, também para pregar o Evangelho. A gente precisa agora entender também uma segunda parte, né? Quem são esses chamados? É isso? Nós entendemos a tarefa, agora nós vamos entender quem são esses chamados. Então, quando nós pensamos nessa tarefa que deve ser realizada, a gente logo pensa, né? Essa tarefa vai ser realizada por aqueles que são os melhores, né? Por aqueles, digamos assim, o alto escalão dos líderes religiosos, né? Jesus aqui, então, vai chamar aqueles que são, né, os melhores oradores, aqueles que estudaram nas melhores escolas rabínicas, não é isso? Jesus, então, vai chamar os melhores dentre os melhores, né? Mas vejam, não é bem isso que Jesus faz aqui nesse momento, né? Eu costumo, inclusive, falar para as crianças, né? Quando a gente tem as nossas devocionais, costumo falar para elas que parece que as coisas no reino de Deus são sempre invertidas, né? Os últimos serão os primeiros, né? Aquele que quer ser líder, né? Deve primeiro servir, não é isso? Então parece que as coisas no reino de Deus são sempre assim, ao contrário do reino desse mundo, né? Então, aqui a gente consegue perceber quem são essas pessoas, né, que Jesus chama, quem são esses que são chamados para serem os discípulos de Jesus. Então, vejam só, tem uma lista que Jesus apresenta aí, né? Uma lista de pessoas. Eu vou ler aqui novamente, só para a gente relembrar aqui quem são essas pessoas. Eu vou voltar aqui para o meu... Então, a partir daí você está com a sua Bíblia aberta aí, versículo 16, né? Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, ao qual deu o nome de Boanerges, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote. E além, é claro, do conhecido Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, esses são os discípulos de Jesus. Vejam só, vamos fazer aqui uma rápida associação aqui de quem são esses homens, né? Primeiro de tudo, lembre-se que a função desses discípulos, né? Qual era a função que eles estavam envolvidos, né? Então, primeiro, nenhum deles tinha formação rabínica, certo? Nenhum deles. Isso não quer dizer, né, quando a gente ouve que o livro de Atos, por exemplo, destaca que os discípulos de Jesus eram iletrados, né? Isso não significa que eles eram analfabetos, tá? Na realidade, todos os sábados, um jovem, né, um judeu que já havia chegado à maturidade, ele leria a Torá, né, na frente de toda a comunidade, né, isso dentro da sinagoga. Então, eles tinham que necessariamente aprender a ler. Eles não eram analfabetos, mas eles não eram iletrados no sentido de que eles não tinham nenhuma formação rabínica. Vamos colocar assim, eles não foram para o seminário, né? Embora estivessem no melhor seminário, né, aos pés de Jesus. Mas todos eles tinham uma profissão bastante prosaica. A grande maioria deles eram pescadores, certo? Alguns dos discípulos tinham uma condição de vida um pouco melhor, né? Como Mateus, por exemplo, né, que era cobrador de impostos.
mas a maioria deles tinha uma profissão bastante cotidiana, né? Que era um pescador, eram comerciantes, não é isso? Em segundo lugar, quanto às origens dele, todos eles eram galileus, certo? Todos eles eram da região da Galileia, que na realidade era uma região bastante desconsiderada, né? Era como se fosse assim o norte do Brasil, né? Não vai sair um missionário bom do norte do Brasil, né? E não sai mesmo, né? Então, essa era uma região bastante desprezada pelos judeus, né? Havia ali bem ao sul a Judéia, se você tem mais ou menos um mapa na sua mente, né? Ali ao sul a Judéia, no meio você tem uma região ali de pessoas mistas, né, digamos assim, que é chamada de Samaria, e mais ao norte, perto da Síria, você tem, então, a região da Galileia. Ninguém, nenhum grande profeta, não é isso? Inclusive, um dos discípulos de João Batista perguntou exatamente isso, né? Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Porque como eles chamavam Jesus de Nazareno, e Jesus, de fato, cresceu em Nazaré, que era uma cidade na Galileia, muitos acreditavam que Jesus era galileu. Mas não, Jesus havia nascido em Belém, na Judéia. Mas, como consideravam que Jesus era da Galileia, todos eles se perguntavam, né? Será que pode vir alguma coisa boa na Galileia? Talvez somente Judas era da Judéia. Quanto ao temperamento desses discípulos, vejam, todos eles extremamente volúveis. A lembrar que, depois de 3 anos convivendo com Jesus, intimamente com Jesus, acordando junto com ele, ouvindo as suas palavras, diariamente, no momento em que Jesus foi preso, né, no momento mais crucial da vida de Jesus, o que aconteceu? Não ficou um só. Inclusive, um daqueles que fazia parte do grupo mais seleto de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, um deles, inclusive, negou, né, que o conhecia. Mas, no fundo, todos o negaram, né? Todos o abandonaram, né? Jesus ficou sozinho. Então, todos eles extremamente volúveis. Pedro, né, novamente, impulsivo. No momento em que seu mestre mais precisou dele, ele o abandonou. Tiago e João, né? Eram 2 irmãos, eram vingativos, né? Irados, a ponto de, no momento em que chegaram numa região da Samaria, né? Jesus, eles não foram bem recebidos, né? Eles voltam para Jesus e falam: Jesus, só quer que a gente mande fogo do céu, que vamos acabar com essa cidade. Não quero saber da gente, não. Manda fogo do céu aí, não é isso? Por isso foram então chamados, como diz o texto, né, de Boanerges, filhos do trovão, né? Além de Tomé, é claro que era um incrédulo, né? Mesmo depois da ressurreição de Jesus, mesmo depois do testemunho dos apóstolos, né, dos seus companheiros, mesmo depois disso, ainda não creu. Quanto à unidade do grupo, havia discordâncias políticas entre eles. Vejam só, né? Quem diria que entre os apóstolos haveria discordância política? Vejam só. Nós sabemos a partir de Marcos, no capítulo 2, versículo 13, que Marcos era um cobrador de impostos, certo? Ou seja, ele cobrava impostos dos seus patrícios dentre os judeus, e esses impostos não ficavam para os judeus. Não. Esses impostos eram enviados para o império da época, ou seja, para os romanos. Inclusive, fala-se, né, que alguns desses homens eram muito ricos, né? Porque eles tiravam uma grande parte, roubavam, cobravam a mais dos seus patrícios, né? Os impostos diziam que era mais, o valor era maior para ficar com uma parte desses impostos, né? Por isso que eram tão odiados, né? Não só porque eram considerados ladrões, mas também porque cobravam os impostos do seu próprio povo e enviavam para uma nação inimiga. Por outro lado, nós tínhamos um homem chamado Simão, que era um zelote. O que é um zelote? Os zelotes eram quase que um partido político naquela época. Eles pregavam, na realidade, uma revolução contra Roma. Então, vejam, irmãos, dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo time, do mesmo colégio apostólico,
você tem provavelmente duas pessoas que se odeiam mortalmente. Os zelotes, inclusive, pregavam uma rebelião armada contra Roma, a ponto de muitos deles levarem facas, né? E eles praticavam atentados contra judeus que eram colaboracionistas do Império Romano. Matavam outros judeus que ajudavam Roma. Então, dentro do mesmo time, você tinha duas pessoas que se odiavam politicamente, a ponto de morte, talvez. Quem diria, não é isso? Quem diria que, olha, talvez aqui se eu conseguisse formar um paralelo, né? Era aqui, talvez, né, eleitores do Lula e do Bolsonaro no mesmo time. E claro, né, como é que a gente vai esquecer do famigerado Judas, né? Que foi quem o traiu. Ou seja, Jesus escolheu, sabendo que um dos seus discípulos iria traí-lo. Dentre os 12, um dos seus discípulos iria entregá-lo. E mesmo assim, ele escolhe esse para que fizesse parte desse grupo seleto. Então vejam, irmãos, iletrados, galileus, volúveis, incrédulos, contenciosos partidários, né, políticos, brigam por causa de política, e, é claro, um traidor, né? Que timão, hein? Pensem só nisso, né? Jesus quer formar aqui o seu grupo de discípulos, ele fala, olha, eu vou escolher aqui os melhores, só os tops, grandes oradores, pessoas inteligentíssimas, os mais capazes. Não. Jesus escolhe ao contrário de toda a lógica da época, de toda a lógica humana. Jesus escolhe pessoas incrédulas, brigonas, problemáticas. Jesus escolhe pessoas difíceis. Jesus escolhe pessoas como eu e como você. São essas pessoas que Jesus escolheu. Quando a gente se lembra, né, que essa, na verdade, é a tônica de toda a Bíblia. É isso? Nós pensamos assim em Davi, por exemplo, né? Puxa, Davi, um grande rei. É isso? Todo mundo só lembra de Davi acertando pedra na cabeça de Golias e tocando harpa diante de Saul. Mas quem é que lembra de Davi sendo perseguido, sendo odiado? Quem lembra de Davi se deitando com Batseba? Quem lembra de Davi mandando o marido de Batseba para a guerra, na linha frontal da guerra, sabendo que ele ia morrer, não é isso? Ou quando nós lembramos de Moisés que quando foi chamado por Deus, nem queria ir. Não, 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 não. Manda outro, Senhor, manda outro. Eu nem falar direito eu sei. Que ironia, né? Nem falar alemão direito eu sei, Senhor. A gente lembra, né, de Elias, né? Que num dia mata 400 profetas de Baal. No dia seguinte, ele se manda para o meio do deserto, se esconder dentro de uma caverna, com medo de uma mulher. Quem que se lembra de Sansão, não é isso? A gente sempre se lembra das histórias de Sansão como um grande juiz, né? Como aquele que, com uma queixada de burro, matou lá tantos homens. Tantos homens que Deus chamou, não é isso? Nós lembramos, nós colocamos sempre esses homens como se eles fossem, assim, o ponto alto da espiritualidade. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Que foram homens chamados por Deus. Mas não foram chamados por Deus porque eram grandes homens. Não foram chamados por Deus porque eram os melhores dentre os melhores. E Jesus faz isso, sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que ele chama pessoas assim? Sabe por que ele chama pessoas como você?
para que anunciem o evangelho da salvação. Ele chama pessoas assim para que a glória não seja sua. Ele chama pessoas assim para que quando você tenha algum sucesso, digamos assim, uma pessoa se converteu por causa que você evangelizou, quando você faz algo extraordinário, Jesus chama pessoas assim para que você se lembre de que a glória pertence a Ele e não a você. Jesus chama pessoas incuráveis, pessoas difíceis, pessoas duras, pessoas com coração duro, pessoas com a mente obtusa. Mas ele faz justamente isso para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Isto é, quanto menores nós somos, mais ele é exaltado. E Jesus chama pessoas assim, meus irmãos, também para que nós nos lembremos que o projeto é dele. E que nós só podemos alcançar algum sucesso quando nós estivermos totalmente na dependência dele. Ou seja, para que ele esteja no controle da situação. Eu quero contar uma última ilustração aqui, e com essa ilustração eu vou encerrar. Uma rápida história. Conta-se uma vez que foi feita uma pesquisa de opinião numa orquestra sinfônica. Sabe o que é uma orquestra sinfônica, né? Pessoas com diferentes instrumentos, né? Vários instrumentos que tocam uma música, né? Uma orquestra sinfônica. E essa pesquisa foi feita para saber quais as impressões que os componentes da orquestra tinham uns dos outros. E aí, depois que a pesquisa foi feita, né, a pesquisa de perguntas, né, foi feita, descobriu-se então que os violinistas eram arrogantes, né, e se consideravam os melhores, os mais altivos, né, talvez com os instrumentos ali mais importantes da orquestra. Já aqueles que tocavam os instrumentos de sopro achavam que os tocadores de cordas eram pessoas pouco sociáveis e eram muito introspectivos, né? Aqueles que tocavam os metais, né, trompete, trombone, eles diziam que os percussionistas eram muito barulhentos e muito chamativos, incomodavam bastante às vezes. Mas percebam, irmãos, que a orquestra ela tem um único objetivo. Ela tem uma única função. Ela tenta produzir harmonia. Ela produz uma música harmoniosa que seja agradável aos nossos ouvidos. E que, embora haja pessoas totalmente diferentes dentro dessa orquestra, pessoas que estão assim, pessoas que estão assado, pessoas que tocam esse instrumento, pessoas que tocam aquele instrumento. Voltando aqui para a ilustração do apóstolo Paulo, né? Alguns são pé, outros são mão, outros são cabeça. Todas essas diferenças, meus irmãos, elas precisam se encerrar no momento em que o maestro assume o controle da orquestra. Todas as diferenças terminam. Porque Jesus assume o controle da sua igreja. E é por isso que existem pessoas dentro da sua igreja que são assim. Sabe como? Como você é. Gente difícil. Gente problemática. Inclusive, eu ouço muita gente de fora falando isso, né? Porque eu não vou na igreja porque ela tem muito hipócrita. Puxa, sempre cai mais um hipócrita, né? A igreja do Senhor Jesus é feita de pessoas assim. Mas todas as diferenças se encerram quando nós nos sentamos e ouvimos a palavra do Senhor. Nós deixamos Jesus falar aos nossos ouvidos. Nós lemos a sua palavra. Nós cantamos louvor a Ele. Nós oramos juntos.
Aí não existe mais nenhuma diferença. Aí existe um único povo, o povo de Deus. É por isso, meus irmãos, que o mestre, ele dá ordem ao caos. Ele traz unidade às brigas e traz prazer, alegria em meio a tanto descontentamento. Então eu encerro, meus irmãos, com uma pergunta que eu fiz lá no começo, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu continuo servindo o Senhor? Eu digo para você, você continua servindo ao Senhor porque você foi chamado por Ele. Não foi você que teve espontânea, né? Chamado aí, foi no seu coração que surgiu a necessidade de servir ao Senhor. Não. Foi Jesus quem chamou você. E Ele chamou você para que estivesse com Ele, para que tenha comunhão com Ele, para que estivesse perto dEle, lendo a sua palavra, ouvindo, ensinando. E que, fazendo isso, você seria capacitado a cumprir a tarefa de pregar o Evangelho. Mas lembre-se que nos momentos mais difíceis, você precisa voltar a lembrar que você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa problemática. Mas debaixo da liderança do Mestre, ele pode e ele vai usar a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e fortaleça cada um dos irmãos por meio da sua palavra. Eu sei que eu já estourei um pouco aqui o meu tempo, já passou de 1 hora, e eu queria gastar talvez alguns minutos aqui, rapidamente falando do nosso ministério. Eu sei que eu tenho ido, né, com frequência. Da última vez que eu estive no Brasil, eu tive a oportunidade de visitar os irmãos aí. Os irmãos conhecem bem o nosso ministério. Nós trabalhamos aqui na Alemanha. Nós moramos numa cidade próximo de uma cidade muito famosa para a reforma protestante, chamada Heidelberg. Heidelberg é conhecida por causa de um famoso catecismo, 1586, chamado Catecismo de Heidelberg, um dos principais catecismos, né, da reforma protestante. Mas desde 2018, nós estamos trabalhando com uma outra igreja, uma igreja em Wiesbaden, uma cidade um pouco mais ao norte. Para quem conhece a cidade de Frankfurt, por exemplo, é uma cidade que fica mais a oeste de Frankfurt, a mais ou menos uns 40 minutos, e nós trabalhamos então com uma igreja reformada lá. Não é uma igreja de fala alemã. Nós fomos convidados para trabalhar nessa igreja, justamente para desenvolver um ministério com alemães nessa igreja. Então, o foco principal do nosso ministério é nosso trabalho com alemães. Além do nosso ministério com os alemães, né, nós temos um grupo de estudo bíblico, nós reunimos eles com frequência. O nosso ministério também é focado nos brasileiros, porque, afinal de contas, né, é uma igreja de uma cidade com muitos brasileiros. Com um detalhe que eu esqueci aqui de apontar, os cultos nessa igreja são em inglês, é uma igreja formada de muitos americanos, porque a cidade de Wiesbaden é uma igreja de maioria dos americanos. A cidade de Wiesbaden, na verdade, ela é uma cidade com uma base militar americana, e por conta disso, há muitos americanos ali naquela cidade. Então, por causa dessa base militar, a igreja foi fundada por um pastor americano, e ele prega em inglês, e nós temos o nosso ministério. Então, embora os cultos sejam em inglês, nós temos o nosso trabalho com os alemães, mas também com os brasileiros. Então, vocês veem que a minha cabeça, às vezes, é uma salada, né? Tem vezes, irmãos, que é sério. Às vezes eu digo assim, eu não sei que língua eu estou falando mais. É uma confusão tão grande que eu não sei mais que língua que eu estou falando. E nós trabalhamos, então, com essa igreja, né? Nós temos esse pequeno grupo, e nós temos desenvolvido aí o nosso ministério com a graça de Deus nessa cidade. Então, com os alemães e com os brasileiros dessa igreja. Eu tenho alguns pedidos de oração para deixar para os irmãos, e eu acho que eu deixei esse pedido de oração, esse primeiro pedido de oração, na última vez que eu estive aí, e eu vou deixar novamente esse pedido de oração,
Aliás, todas as vezes que vocês me encontrarem, eu vou fazer esse mesmo pedido de oração, tá? Já fique avisado aí para as próximas reuniões, que é sobre a língua alemã, né? A língua alemã, como vocês sabem, é uma língua extremamente difícil, né? Ah, e não é a minha língua materna, eu tive que aprender, né? No momento eu já estou no nível em que eu consigo ensinar, mas constantemente, sempre, por toda a minha vida, quando eu estiver lá nos últimos anos aqui do meu ministério, há 40 anos, se Deus quiser, eu vou continuar pedindo orações de vocês para a língua alemã, né? Para que eu continue aprendendo, me desenvolvendo e falando cada vez melhor. Então, esse é o meu pedido de oração. A questão financeira sempre é algo que pesa bastante no nosso ministério, por conta das últimas crises, né? Pandemia e guerra na Ucrânia, o custo de vida aqui subiu muito, né? Como é o caso do Brasil também, por conta, né, dessas crises de um modo geral, o euro se valorizou muito, né? E o real acaba se desvalorizando com uma moeda mais fraca. No momento, nós estamos pagando aí quase R$ 6 por cada euro, né? Então, é sempre uma dificuldade para nós, né? Um pedido de oração mais imediato, como um terceiro, é que nós estamos tentando nos mudar para uma nova casa, né? Nós moramos num vilarejo muito pequeno, e esse vilarejo ele tem um grupo limitado de famílias, e é uma cidade com pouco ou nenhum serviço. Tem uma padaria e um cabeleireiro, basicamente isso. Tinha antes um caixa eletrônico, mas eles fecharam o caixa eletrônico também. E nós estamos, então, tentando mudar, não para uma outra cidade, mas para uma outra casa. E nós temos uma série de problemas que eu não queria listar esses problemas agora aqui, mas a gente tem muito problema com os nossos como chama isso em português, nossos locadores, né? A pessoa de quem nós alugamos a casa. A casa é uma casa antiga, tem muitos problemas, eles não querem resolver os nossos problemas, enfim. Então, a gente tem uma série de dificuldades aí. Então, a gente está pensando em alugar uma outra casa, e nessa outra casa a gente teria um pouco, talvez, mais de paz nesse sentido. Então, mudança é sempre um problema, né? Sempre algo muito estressante, e os recursos financeiros para isso também, né? A gente pede oração nesse sentido. Um panorama aqui rápido, né, da nossa vida em família. As crianças continuam, né, nas suas atividades normais. O Judá, que é o meu filho mais velho, está numa escola, digamos assim, que a gente poderia dizer como não o segundo grau ainda, né? Ele está ali mais ou menos ali na 7ª série. Ele tem agora 12 anos. A Suzy, que é a do meio, tem... Peraí, que são muitos, eu acabo esquecendo, né? A Suzy tem 9 anos. É uma menina super querida, né? Mas muito agitada. A Suzy é muito agitada. Tem a Eva, que completou agora há 8 anos. A Eva é o contrário da Suzy, é super tranquila, super calma. A gente às vezes tem que até meio que empurrar ela, né, para que ela avance na vida. E o pequeno Levi, que tem agora 6 anos. E saiu agora do chamado jardim de infância, né, o kindergarten, e está indo agora também para a escola. Então, a minha esposa também, a Thalita, né? A Thalita é descendente de alemães, creio que vocês conhecem, sabem disso. Graças a Deus, ela fala muito bem alemão, né? Embora não seja a língua materna dela, né? Mas ela aprendeu alemão na infância também. Então, graças a Deus, a nossa família tem corrido muito bem. E, embora, né, com as suas dificuldades de todos os dias, como qualquer pessoa, Deus tem sido muito gracioso e abençoado a cada um de nós. Então, um relatório básico aqui, só da nossa atividade. Infelizmente, eu não estou com o meu computador aqui, meu computador está com um problema aí, mas eu não tenho como mostrar fotos, né, da família. Eu tenho a foto da cidade para mostrar para vocês aqui, da igreja. Então, numa outra oportunidade, eu vou conseguir fazer isso com mais habilidade. Eu vou já caminhando para o final, mas eu não sei se é possível, talvez algum irmão da igreja tenha alguma pergunta para fazer. Eu não sei nem se é possível isso aí, reverendo Alexandre.
Dá um replay aí para mim. Tô ouvindo. Tá joia. Uma excelente pergunta. Liberdade religiosa na Alemanha. No momento, a gente sente, graças a Deus, ainda uma tolerância muito grande com relação a cristãos. Vejam, embora haja um secularismo muito forte, ou seja, embora a fé cristã já esteja sendo considerada, já é considerada na Alemanha um aspecto cultural, certo? Existe uma tolerância muito grande ainda com relação aos cristãos. Vejam, os alemães, de um modo geral, eles são pessoas bastante religiosas. É o oposto, por exemplo, dos franceses. Os franceses, eles fazem questão de dizer que não são religiosos. Mas os alemães se consideram pessoas bastante religiosas. Então, existem festas, existem feriados, existem eventos, né? Isso não quer dizer, veja, irmãos, que os alemães eles são pessoas crentes, né, fiéis, que leem a Bíblia, ouvem a sua palavra, ouvem a palavra de Deus, não é isso. Mas eles são pessoas que aceitam a religião cristã. Mas assim como eles aceitam a religião cristã, eles aceitam todas as outras religiões, tá? Então, o cristianismo não tem nada de especial, a não ser o elemento histórico, mas não tem nada de especial se comparado a outras religiões. Então, os alemães consideram o cristianismo em pé de igualdade com os muçulmanos, com os budistas, em qualquer outra religião pagã, eles consideram como sendo, né, a mesma coisa ali com a fé cristã. Então, vejam, perseguição, né, física, graças a Deus, nós não temos isso. Agora, vejam, irmãos, isso é importante deixar claro, viu? Eu acho que muitas vezes a igreja brasileira ela está mal acostumada no que se refere a esse assunto do trabalho missionário. Porque eu acho que muitas vezes, muitos irmãos acham que necessariamente quem é missionário tem que ser perseguido fisicamente. Nós não temos nenhum tipo de perseguição aqui, tá? Mas isso não significa que os alemães não precisam ouvir do evangelho? Claro que não. Claro que eles precisam ouvir do evangelho. São pessoas que não creem em Cristo. Aliás, eu sempre lembro, inclusive, de uma passagem do livro do pastor Michael Horton, que é o livro que eu acabei de esquecer o nome do livro. Enfim, mas ele fala uma passagem do livro dele que eu acho interessante. Ele diz assim, ó, que a gente tem a impressão de que uma cidade dominada por Satanás é uma cidade destruída. Uma cidade dominada por Satanás é uma cidade onde onde as pessoas estão sempre vestidas com roupas rasgadas, as casas estão destruídas. É um cenário assim meio apocalíptico, né? Meio no estilo Mad Max, né? O diabo entrou ali e destruiu a cidade. Então, pessoas que são dominadas por Satanás são pessoas assim, né? E as cidades são assim, os países são assim. Mas veja, irmãos, isso não é a realidade da Europa, tá? Isso não é a realidade da Europa. Os problemas da Europa são outros. E sempre que nós achamos que missionários só podem ser enviados para essas cidades assim que são dominadas por Satanás nesse sentido, destruídas, ou que são muito pobres, nós incorremos num erro grave. Porque nós achamos que somente essas pessoas é que precisam do evangelho. Mas não é a realidade. Aqui na Europa, nós temos boas escolas, nós temos um sistema de saúde que funciona, nós temos segurança. E nós pensamos que se as pessoas tiverem tudo isso, todos esses serviços, foi como eu falei antes, né?
os problemas delas vão estar resolvidos. Mas o pastor Michael Horta, ele fala um detalhe interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que talvez uma cidade que é dominada por Satanás é uma cidade que pessoas que têm boas escolas, pessoas que têm educação, pessoas que têm uma boa condição de vida, que têm um carro na garagem, têm uma casa própria, são pessoas que vão dominicalmente à igreja e ouvem qualquer outra coisa a não ser a Cristo. E é exatamente isso que acontece. Muitos dos alemães são pessoas religiosas, mas são pessoas que vão todos os domingos a uma igreja. Mas elas ouvem naquela igreja de tudo, de tudo. Que elas precisam ser boas pessoas, que elas precisam amar os outros, que elas precisam cuidar da natureza. Elas ouvem de tudo, menos do que realmente importa. Menos do que ouvir aquilo que realmente importa, que é o evangelho da salvação. Então, veja, irmãos, respondendo a sua pergunta aqui, irmão, é importante lembrar desse detalhe, viu? De que o campo missionário aqui na Europa é um campo com necessidades distintas da África, da Ásia. São outras necessidades. Então, é preciso atentar também para esse detalhe. Eu poderia elaborar um pouco mais esse assunto, mas acho que tem outros irmãos aí na fila. Eu vou passar a palavra, então, aí para os irmãos que querem perguntar. Tranquilo. Bem, meu irmão. Amém. Obrigado, Johnny. Obrigado pelas suas palavras. Você está corretíssimo, viu? Sem dúvida nenhuma. E eu sei que quando você fala de conquistar, né? Essa palavra tem uma conotação muito importante, né? Porque a nossa conquista, né? Como diz o apóstolo Paulo, ela não é feita com armas, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que conquistar uma cidade, conquistar o Ocidente, né? Para Cristo, isso se faz por meio da mensagem do Evangelho. Essas são as nossas armas, né? E o que nós precisamos lembrar é isso, é que pessoas precisam ser conquistadas, né? O coração delas precisa ser conquistado. E é por isso que a sua lembrança cai muito bem nesse momento de lembrar que não existe nenhuma região, não existe nenhum local nesse mundo, seja numa floresta no meio dos índios, seja num deserto no meio da África, seja numa grande cidade na Europa, seja numa grande cidade nos Estados Unidos, né? Todos esses locais
precisam ouvir o evangelho, né? Não, é inadmissível que alguma região deste mundo não esteja glorificando a Cristo. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que falar, nós temos que anunciar, porque o reino de Deus precisa se espalhar por toda a terra. Isso vai acontecer se nós fizermos o nosso trabalho ou se nós não fizermos o nosso trabalho. Isso vai acontecer. Porque quem traz o reino de Deus para a terra é o rei. Mas isso não significa que nós ficaremos com os nossos braços cruzados, né? Por isso que nós temos que anunciar. O rei está voltando. Ele vem para dominar, ele vem para dar um fim à história. Então, é exatamente isso. Jesus vai vir para conquistar o seu reino definitivamente aqui na Terra. Enquanto isso, passamos o nosso trabalho, né? De anunciar que esse rei está quase voltando. Algumas. Perfeito. Ô, Alexandre, sua pergunta foi excelente. Veja bem, resumindo, tá? Resumidamente aqui. Sei que alguns aí já estão com a barriga roncando, mas resumidamente aqui. A Europa passou por um processo histórico de assimilação cultural, digamos assim, da fé cristã, certo? A Alemanha é o berço da reforma protestante, como o reverendo Alexandre falou bem no começo. Isso não significa que esses eventos que acontecem aqui, deixa eu dar um exemplo rápido aqui para vocês. 2017 foi a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, certo? Milhares de pessoas foram às igrejas ouvir sobre a Reforma Protestante, certo? Certo. Isso significa que os elementos essenciais da Reforma Protestante foram lembrados nesses cultos? Não. O que foi lembrado foi o elemento histórico. Ou seja, foi lembrado os eventos, foi lembrado Martinho Lutero, foi lembrado, né, o seu período em Wittenberg, em Heidelberg. Isso é lembrado como um elemento histórico. É como se você fosse a um museu, tá? Você vai ao museu olhar as coisas históricas daquele museu. Então, para os alemães, a fé cristã é isso. É um museu. Tem muitas igrejas aqui, tá? Muitas igrejas. Eu falo isso com muita frequência. Tem muitas igrejas. Onde você vai, em cada cidadezinha, tem uma igreja lá. Tem duas igrejas, na verdade. Uma igreja luterana e uma igreja católica. Sempre, sempre, sempre. Como eu falei para vocês, né? A minha cidade tem... Meu vilarejo tem menos de 3 mil habitantes. Não tem serviço nenhum, quase nenhum. Mas tem duas igrejas. Uma luterana e uma católica. E isso significa, irmãos, que as pessoas vão aos cultos, né, ouvir o evangelho? Não, não é isso. Não é isso. As pessoas vão, ouvem o culto, né, a grande maioria velhinhos, né, porque os jovens não estão mais nem aí para o evangelho de qualquer jeito. Mas existem duas igrejas que anunciam um evangelho falso. É esse o ponto. E isso acontece por quê? Porque, além de ser o berço da Reforma Protestante, também foi o berço do liberalismo teológico. O liberalismo teológico que assumiu o racionalismo, né, do século XIX, assumiu para si o racionalismo do século XIX e disse que Deus ele não entra mais nesse mundo. Não existe mais uma influência divina nesse mundo. Então, os racionalistas acreditavam nisso, né? Que existe um teto de concreto entre o céu e a terra. É por isso que os milagres que estão registrados nas Escrituras, os eventos miraculosos, dentre eles a cura, né, as curas que Jesus realiza, dentre eles o maior milagre que já aconteceu em toda a história, né, que é um homem
perfeitamente homem, né? Mas perfeitamente Deus também, mas é um homem ressuscitar dentre os mortos. Esse foi o maior milagre que foi feito, né? Pelo seu próprio poder, né? Os liberais dizem, isso tem explicações racionais, né? Tem um famoso, o meu pai tem que tomar mais café, eu esqueci de tomar meu café hoje. Enfim, ele escreveu uma das histórias da vida de Jesus, né? Contando, explicando racionalmente o que foi que aconteceu com os milagres que Jesus realizou. Jesus andou sobre as águas, mas era água mesmo? Não, não era água. Eram placas de gelo. Existe uma formação climática ali na região do Mar da Galileia que explica as placas de gelo pelas quais Jesus pôde andar por cima. E aí os discípulos tiveram a impressão de que ele andava sobre. Está entendendo? O mar, o Mar Morto, né? O Mar Vermelho, ele, né, se abriu como paredes, né, de um lado para o outro, e o povo de Israel passou a pés secos, né, pelo meio dele, pelo poder de Deus. Não, não foi isso que aconteceu, não. Na verdade, foi um vento que bate do Oriente, né, e aí separou as águas, e aí os israelitas andaram pelo meio das águas, e quando os egípcios vieram, as águas cobriram eles. Então, o liberalismo afirma isso. Existe sempre uma afirmação bastante racional, né, para os milagres que a Bíblia conta. Bom, se há uma explicação racional para todos os milagres, então há uma explicação racional para todos esses eventos miraculosos, né? Inclusive para a ressurreição de Jesus, ou para a nossa conversão, ou para a pregação como poder de Deus. Então, se existe uma explicação racional para tudo isso. Ou seja, a fé cristã não tem mais nenhuma base transcendental. Ela é só uma coisa dessa terra. É dessa terra. Nós estamos falando dessa terra. Então, é por isso que as igrejas evangélicas aqui se preocupam com coisas dessa terra. São igrejas muito envolvidas socialmente. Olha, nota 10, viu? Mandam roupa para a Ucrânia. Inclusive, eu fiz parte de um grupo, né, que durante o início da guerra, né, fez uma viagem para a Ucrânia. Nós fomos de carro, pegamos refugiados lá, trouxemos para a Alemanha de volta para poderem morar aqui. Né? Um trabalho social muito forte. Nota 10. Mas para aí. É só isso. Só se preocupa em resolver os problemas sociais das pessoas aqui. É isso que a igreja luterana faz. Então, o liberalismo, em linhas gerais, ele é essencialmente parasitário. Ele mata a fé cristã. Por quê? Porque ele tira o fundamento do que é a fé cristã. É o quê? A palavra de Deus. A convicção na palavra de Deus. A convicção pura, a convicção genuína, a fé genuína na palavra de Deus. Se não existem mais milagres, se não existem mais elementos, né, transcendentais na nossa fé, então a nossa vida é só isso aqui. Entende? Então, quando eu digo, Alexandre, perfeitamente que o liberalismo, né, matou a fé cristã aqui na Europa, foi justamente isso que aconteceu. E vejam, atenção. Por isso que eu fico louco com esse povo, viu? É só olhar para a história, meu pai. É que nem o comunismo. É só olhar para a história, meu jovem. Jovem. É só olhar para a história. Vá nos livros de história, filho. Faça o mesmo com o liberalismo teológico que invade as igrejas no Brasil. Faça o mesmo exercício. É só voltar para a história. O liberalismo matou as igrejas na Europa. Foi isso que aconteceu. Acredite em mim, eu estou aqui, eu estou vendo isso, ó, com esses olhos que a terra há de comer e Jesus um dia há de ressuscitar. Foi isso que aconteceu. Então, acredite no que eu estou falando. O evangelho foi morto, né? A fé cristã foi morta aqui na Europa pelo liberalismo. Se você acreditar no que eu estou falando, você não vai na onda de coach, né, de evangelho a libertação, né, missão integral, essa papagaiada toda. Foi isso que matou o evangelho aqui na Europa, tá? Ponto final. Próxima pergunta.
Isso. A igreja, na verdade, embora seja uma igreja americana, um dos meus objetivos é justamente reunir esse grupo de alemães e organizar esse grupo de alemães com o potencial de formar no futuro uma igreja alemã. Então, a minha tarefa é justamente essa, né? De formar um grupo já forte para que no futuro próximo, a gente consiga formar uma igreja genuinamente, né, alemã. Agora, veja, um detalhe importante. Esse é um outro aspecto fundamental, né, para a gente entender. Eu sempre falo sobre isso também. Talvez alguns de vocês já me ouviram falando sobre isso. Trabalho na Europa é um trabalho de longo prazo, tá? Então, quando, por exemplo, eu trabalhava com comunidade ribeirinha, né, era sempre muito animador, num certo sentido. Porque, vamos pensar assim, eu fazia um domingo um trabalho com as crianças, vinha 5 crianças. No domingo seguinte, tinha 20. No outro domingo, tinha 50 crianças. Então, assim, você sempre viu o trabalho crescer muito. Aqui na Europa é totalmente diferente. Por quê? Porque a fé cristã, a religião, é um elemento de assunto privado, certo? Ela é um elemento de assunto privado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Nunca, em todos os anos que eu moro aqui na Alemanha, veio um testemunho de Jeová bater na porta da minha casa. Graças a Deus, né? Mas olha, jamais eu abordaria uma pessoa na rua para evangelizá-la na rua. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, né, que são conhecidos por abordar as pessoas na rua e tudo mais, sabe o que eles fazem? Eles colocam uma banquetinha num local bem movimentado. Inclusive, alguns dias atrás eu vi eles fazendo exatamente isso. Eles colocam como chama esse, um cartaz, né, na altura do chão, assim, uma mesa cheia de literatura, e eles ficam com um folheto dos testemunhos de Jeová com o braço esticado assim, ó. Tipo Moisés, né, contra os amalequitas, com o braço esticado assim. Se uma pessoa passa e pega o folheto, ela deu abertura para que a pessoa fosse lá, o testemunho de Jeová fosse lá e falar com ela, né? Mas ela jamais vai abordar uma pessoa na rua. Ela jamais vai bater na porta de alguém para evangelizar essa pessoa. Nunca, mas nunca. Se você fizer isso, alguém vai chamar a polícia. Então, como que é feita, respondendo a sua pergunta, como que é feito o trabalho? É por intermédio de relacionamentos. Por isso, relacionamentos, amizades, é fundamental. E isso, meus irmãos, leva tempo, muito tempo. Então, isso sempre é um detalhe que eu sempre digo, né? O nosso trabalho sempre foi pensado aqui a longo prazo. Sempre foi pensado em 15 anos, 20 anos. Nós mudamos para cá com o propósito de, pela graça de Deus, nós um dia temos uma igreja plantada e isso vai demandar a minha vida inteira, né? A minha vida inteira para isso. Então, para que vocês entendam, né, como que é feito o trabalho aqui, o trabalho sempre é feito, a evangelização sempre é feita por meio de relacionamentos pessoais, de amizades formadas, é isso? E isso leva, como eu disse, bastante tempo para que isso aconteça, tá? Então, aceitação nesse sentido existe, mas você precisa ter uma certa intimidade com a pessoa a ponto de poder falar do evangelho para ela.